Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do OQMcast. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é a prova oral. Nós temos dois grandes convidados, João Vitor e Dr. Eduardo Queiroz, conhecido. Por favor, João Vitor, se apresente aí para a galera. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje. E a gente vai conversar um pouquinho, né? Passei por essa experiência de TEOT, né? Agora, nessa edição de 2023, prova de fevereiro. Então, a gente vai poder trazer aí alguns aspectos da prova importante, dicas, né? E como é importante um treinamento aí adequado para essa etapa. Exatamente. E Dr. Eduardo Queiroz, conhecido já aí da galera do OQM, Duda Queiroz. Professor, mais uma vez, obrigado pela presença e pela parceria. E aí, o que é que esperar aí do podcast de hoje? Parceria vitoriosa, o prazer é meu. Hoje a gente vai falar de um tema que eu acho super relevante, né? A prova oral, ela dá muito medo para o residente que vai fazer a prova do TOT, muito por causa do desconhecimento do que é a prova oral. Então eu acho que hoje a gente vai mais destrinchar o que é a prova oral, falar dela, dos aspectos que ela tem, porque se você conhece mais o que você vai fazer, aquele medo vai embora, né? Verdade, verdade. Acho que a prova oral no nosso ano, né, Ricardo? A gente não teve por causa da pandemia. Então, nós decidimos hoje trazer João Vitor, que acabou de passar aí na prova do TEOT desse ano aqui, 2023. E a primeira coisa, na prática, como é a prova oral, né? No edital da SBOT, ele afirma lá, são 16 casos clínicos, em torno aí aproximadamente 2 horas. Então, algo em torno de 6 minutos por cada caso clínico. Mas, na prática, como é que foi? Como é que foi, João, ano passado? Como era o ambiente? Era uma sala, você estava sozinho com seus examinadores? Como é que foi ano passado? Conta um pouquinho da tua experiência. Joaquim, diga a você, assim, foi uma experiência muito diferente, né? A gente não estava acostumado, né? Todo o Brasil já há basicamente 3 anos sem uma prova prática, realmente ela é aquela prova presencial. Então, assim, muita ansiedade tive e tudo mais, e você não confiava, digamos assim, por mais que o doutor Eduardo treinou a gente o ano inteiro, né, foi nosso chefe também de residência, treinou a gente e tudo mais, mas você ficava naquela, será que é do jeito que o doutor Eduardo está falando? Faz tempo que teve, pode ser que mude. Então, tinha muita ansiedade, né, e quando você chegou lá, você viu que muitos participantes realmente não tinham muita noção de como era essa prova, né, então isso era uma máxima para todo mundo, né? Então, quando a gente chegou lá, assim, é dividido, né? Acho que dá tempo de falar um pouquinho. A gente, no primeiro dia, faz a prova teórica todo mundo junto e depois vai sair os seus grupos para fazer as demais provas, né? No meu caso, minha prova, tanto a oral quanto a de habilidades, exame físico e anatomia, ficou para o sábado de manhã. Então, a prova foi na quinta, passei a sexta-feira ali estudando, na ansiedade. Cada um que terminasse uma prova mandava, caiu isso, caiu aquilo, e a gente, eita, meu Deus, isso aí, se caísse eu já errava. E naquela ansiedade, e aí no sábado eu fui para lá, né? E a gente se divide em grupos, né, doutor Eduardo? A gente é dividido em 2 grupos, né? Uma metade vai logo para a prova oral e as outras faz o outro percurso, né? Que seria fazer as outras 3 provas e depois faz essa troca, né? Então, você é separado por grupos, né? Cada um, nesse ano, foram por cores. E aí você vai seguindo ali a filinha, né? Parece uma fila que tá indo pro abatedouro. Tem alguém ali seguindo na frente, mandando você só vir atrás, né? Então, assim, você divide lá num grupo, esse grupo entra num auditório gigantesco, né? E aí, como é que funciona lá, assim, na prática? Eu tô tentando imaginar aqui para que a galera possa ter essa noção também. Descreve o cenário aí, pro cara, quando ele entrar, ele já... Pô, o João me falou como é que era lá. Pronto. Eu fui o grupo que começou na teórica, né? Você nunca sabe o que é melhor ou pior, né? Na oral, perdão. Que eu comecei pela oral, né? Então, a gente foi lá pro grupo. Quando a gente entrou na sala, uma sala enorme, né? O salão principal lá do hotel, né? E aí você vê várias filas, né? Eu acho que dá mais ou menos umas 16 filas, mais ou menos, de cadeiras, né? E você vai sendo passado, e o que é que acontece? Você tem uma tela, na parede tem várias telas, acho que são 4, né? São 4. 2 para cada sala. No meio, a sala é dividida numa lona, então a metade da turma fica de um lado e a outra metade fica do outro, mas é uma divisão virtual, né? Porque, no final das contas, o barulho é de todo mundo. Então, assim, tem muita gente ali dentro. Você pensar que vai ter mais ou menos ali uns 50 candidatos fazendo a prova ao mesmo tempo, você tem 2 orientadores, pelo menos, né? Fora o pessoal que está guiando. Então, assim, é muita gente, né? Quando a gente vai entrando, no caso, a gente foi na fila, e aí eles lhe
direciona para uma fila completa, assim, né? Então, cada um vai entrando na sua Seu carteira. local. Eu fiquei na 7ª carteira, então eu fiquei lá atrás. E até um ponto importante, né? Em alguns casos que caiu para mim, eu tenho um 0,5 de miopia, né? Mas eu não caí no erro de ir sem óculos, porque em alguns casos fica mais difícil de visualizar, né? No nosso caso era todos lá na frente, né? E a gente senta e os orientadores, eles vão também se acomodando, né? É uma carteira, né? Você senta você e senta 2 orientadores ao seu lado, né? Ou seja, os caras estão aqui, feito a gente tá aqui. Você Exatamente. e a gente aqui, e você tem que falar pra eles. Exatamente. A diferença é só que eles são ao lado, né? Isso. 2 colegas, cada um com um folhetinho, né? Na mão. Normalmente, todos... Aí você faz, no caso, os 8 casos. Depois que você faz os 8 casos, a gente levantou e foi para a mesa de trás, né? A gente fez Você faz os primeiros 8 casos com uma dupla e depois você muda para a segunda dupla. Para a segunda né? dupla. Então, examinadores. Exato. Fiz a primeira com no meu caso, só tinha 2, né? Não tinha o terceiro examinador, que às vezes pode ter. E aí terminou os 8 casos, fui para a mesa de trás para mais 8 casos. Só lá, o terceiro, na verdade, é um observador, né? Ele não emite a nota, ele tá ali só para ser um futuro examinador e não é obrigatório, né? Para ninguém ficar... Exato. E assim, no momento você fica muito ansioso, né? Doutor Eduardo sempre falava, olha, fique tranquilo, o pessoal tenta deixar o ambiente mais agradável. E realmente é isso, né? O pessoal vê que você tá vindo de fora, você tá ali nervoso. Todos os 4, na minha experiência, e dos colegas também que fizeram, eles tentaram puxar um assunto ali antes de começar a prova, né? Dizer, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Então, o pessoal realmente ajuda, né? Mas, assim, você percebia que tinha muita gente que não fazia a menor ideia do que ia se encontrar, né? Eu tenho um caso, né, que eu presenciei. Teve um menino que fez a primeira metade da bateria dele ali. Ele ficou muito nervoso. Talvez ele não tenha ido do jeito que ele queria. Ficou tão nervoso que ele se levantou e abandonou a prova. Ele não fez a segunda bateria. E você vê que o treinamento... Imagina esse cenário, né? Muitas vezes é um cara que, estudou muito durante o ano, um cara que tá preparado, um cara que se deu bem na prova teórica, e por talvez um desequilíbrio naquele momento, porque o formato é novo, existe a tensão de você estar na frente de 2 ortopedistas examinando um conteúdo que muitas vezes você não domina tão bem e tá ali um pouco inseguro. O fator tempo, que também é restrito, ali são 6 minutos apenas. Então... Imagina, o cara perdeu todo aquele ano, toda aquela trajetória dele por falta de treinamento, né? Com certeza. E uma coisa que leva muito em questão, que o doutor Eduardo sempre falava, assim, quando começa a rodar o timer, né? No caso, o timer assim, deles, né? Você não tá vendo, mas tá rodando o caso lá longe. Você tá olhando, entra no outro. Vai entrar no outro. Então, eu tive essa experiência, eu expliquei. No meu segundo caso, caiu uma mielopatia cervical, eu não estava enxergando bem, era um T1 de uma cervical ali no corte sagital, de longe, eu não estava conseguindo enxergar bem, fiquei nervoso, levei para outro caso. Então, meus 2 casos na primeira bateria, no caso, esse e mais outro, eu fiquei ali meio balançado, porque não dá tempo de você respirar. Poxa, não, bora, tem que tentar controlar as emoções e seguir, né? Isso é bem difícil. Professor, e a visão... Na verdade, agora do examinador, né? João descreveu aí momentos trágicos, momentos de desespero lá na prova oral do TEOT, mas a visão do examinador, do preceptor, enfim, daquela pessoa que está ali para julgar se aquele residente está apto ou não, né? O que é que você acha que tem que ser importante para que os meninos consigam entender aí? O primeiro ponto que eu acho importante é saber que ali a gente não está para prejudicar ninguém, né? O examinador não está lá para prejudicar. E eu já adianto que para o examinador é muito ruim dar uma nota baixa para o examinador. Você não se sente bem, né? E o que é orientado, né? O que é que a SBOT orienta? Você quer saber se aquele residente que está sendo examinado sabe conduzir o caso, né? Então, obviamente, vai ter residentes que vão chegar lá sabendo do assunto, dominando o assunto, mas que por uma questão de nervosismo não está conseguindo ir bem. Então, o bom examinador, ele orienta. Eu até sempre brinco, dizendo isso, que aquele examinador que pergunta, que intervém, ele está te guiando. É um bom examinador, tá certo? Então, você não precisa ficar nervoso quando ele começar, olha bem para ali. Se ele está dizendo, olha bem para ali, ele está te guiando o caminho correto. Ele está te guiando como você deve agir. Levar para a forca, não, né? Não é para fazer uma pegadinha, nada disso, não. Ele realmente vai querer te conduzir no caso. Todos os examinadores que estão lá, eles têm um guia do que é importante cada caso falar, né? E eles também têm o tempo que vai ter naquele slide. Então, eles sabem mais ou menos a hora que você deve ser perguntado em relação a isso.
E, de um modo geral, eu sempre brinco que, na imensa maioria dos casos, um residente bem treinado vai saber mais do que o examinador que está ali. Porque você imagina alguém que faça a cirurgia de coluna há 20 anos e cai um caso de um pé pediátrico, provavelmente ele já vai ter noções bem diminuídas em relação a quando ele se formou, né? Então, a prova oral, apesar de ser uma prova que assusta, ela tem essa peculiaridade que, se você for treinado para a prova oral, você vai se dar bem. Ela talvez seja a prova mais previsível, entre aspas, né? Agora, em compensação, se você não tem nenhum treinamento, com certeza você vai estar mal, porque você vai ficar nervoso e vai estar diante do inesperado. Mas se tem uma vantagem é essa, você consegue treinar. E se você treinar, você vai ter um bom resultado. Isso é uma questão muito interessante, né? Porque eu lembro que no nosso ano, o professor Eduardo, a gente ia lá para casa dele, a gente fazia sabatinas, e muitas vezes a gente estudava ali aquele tema no Rockwood, no campo, enfim, onde quer que seja. E quando chegava lá na hora, a gente tem 6 minutos para... Pegou aquela classificação. Qual o ponto-chave? A partir de que momento? A partir dessa classificação é aqui que eu faço determinado tratamento. É aqui que, nesse tratamento, que vai complicar. Muitas vezes você não consegue conectar as ideias, né? Porque você estudou muito bem, se caiu uma questão teórica ali, perguntando um detalhe daquela classificação, muitas vezes você sabe, mas quando é para correlacionar num caso clínico contextualizado, aí é o momento onde trava. A condução, né? A condução daquele caso é o momento onde trava, por isso que a importância do treinamento, né? É muito importante que você falou a palavra domínio do assunto, né? E, de uma forma geral, o conteúdo que é exigido na prova oral, muitos dos alunos têm o domínio daquele assunto. Sim. Se botar uma pergunta teórica, assim, ABCD, para o cara responder a classificação tal, provavelmente ele vai saber. A epidemiologia tal, provavelmente ele vai saber. O problema é a forma como ele consegue organizar e esquematizar aquele conteúdo para ele simplesmente abrir a boca e falar ali numa sequência lógica, numa sequência que segue um caminho e que tem cadência e que ele vai ali falando. Exatamente. Uma coisa que, por mais... É engraçado, você na posição de R3, você é muita atenção, você estuda muito e você é meio descrente das coisas. E você sempre acha que você tá ruim, sempre. Eu tinha essa impressão, né? Por mais que o doutor Eduardo sempre falou, olha, veja, o estudo da prova oral é diferente do estudo da prova teórica. Mas o cara não consegue separar até chegar muito próximo da prova, porque você quer aprender tudo, mas, assim, é muito diferente, né? Então, assim, você, quando vai estudar para a prova oral, primeiro, é de marcar. Então, você não decora tantas coisas. Assim, prova teórica, de marcar, prova né? teórica, né? Ela é de marcar. Então, é muito diferente. E pode cair de tudo. Na prova oral, cai o trivial. Isso. Cai o trivial, porém, esse trivial tem que estar bem decorado, bem embasado, bem aprendido ali na sua cabeça e esquematizado, né? Então, assim, a gente percebeu que quando cheguei perto da prova, digamos ali mais ou menos um mês, por mais que passei o ano todinho treinando com o doutor Eduardo, você via que ainda na cabeça ainda tinha... O cara, quando falava em exame físico, pequenos você pensava ajustes, em né? 20 exames físicos, com um específico que só tem outro livro. E não é bem isso. Era para você saber ali 2, 3. Ou seja, os principais. Então, quando você vai para o tratamento, é para saber o beabá, mas que conduz, né? É parecido, sabe com o quê? Com a vida. E Com a vida prática. filosofando. Vamos lá. É o momento da filosofia. Mas é mesmo, com a vida prática da gente como médico. Porque quando chega um paciente, ele não vai perguntar detalhe. Ele quer saber o que é que ele vai resolver o problema dele. É cirúrgico? Não é? Qual é a cirurgia? Como é que resolve? Se eu fizer a cirurgia, como é que vai complicar? Como você explica para o paciente o que ele tem. Exatamente. Como é que você vai... E é por isso que eu digo que, assim, que a prova oral, você meio que sabe o que vai ser perguntado, né? Se você conhece o assunto, você meio que sabe. Por exemplo, se você vai estudar, pegar uma área que nem a minha, vamos lá, uma fratura de colo femoral. Então, você sabe que é uma discussão se você vai fazer osteossíntese ou se você vai fazer uma prótese. Essa é uma discussão clássica. E o espaço para essa discussão na prova teórica é mínimo, porque a prova teórica ela não aceita questões que possam ser discutíveis, porque você vai botar vai marcar uma questão e em outro livro, outra literatura diz outra resposta. Então, o que é passível de discussão vai cair aonde? Na prova oral. Tá e certo? é engraçado isso, porque na teoria se você parar para pensar, né? Uma discussão de qual é o melhor tratamento ou método de síntese seria algo mais aprofundado no sentido de raciocínio, só que não é isso que vai cair na teórica, que você tá ali querendo decorar muito, né? Isso. Muita coisa. E aí, se você vai para oral e você não parou para pensar nessa discussão, aí você também não vai estar pronto para na hora de ser perguntado. Né? Outro ponto importante é que a gente falou assim, além de ser o que é importante em cada caso, os casos que caem na prova oral são os casos mais relevantes para o dia a dia do ortopedista, né? Não vai cair aquela fratura
fratura da ponta do navicular, que Ricardo sabe aí, mas vai cair aquela fratura do tornozelo, vai cair aquela fratura do tornozelo, porque a fratura do tornozelo tá no dia a dia do ortopedista, tá certo? E aí você já sabe, pô, se vai cair a fratura do tornozelo, vai cair também o mecanismo, vai ser perguntado o mecanismo, que é algo clássico, né? Algo que se pode perguntar. Então, isso tudo é treinamento, tá? É treinamento. Eu tenho certeza que a prova oral é aquela fase que o treinamento faz mais diferença, tá certo? Porque se você já fez um caso clínico sobre determinado assunto, quando você chega e vê aquele caso, você já fica relaxado. Você já sabe como funciona, tá entendendo? Você sabe guiar, né, Ricardo? É engraçado que para a prova teórica, um embasamento teórico é fundamental. Isso. Quanto mais você estuda, mais conhecimento você tem, mais você consegue acertar questões, Isso. vamos dizer assim. Para a prova oral, o treinamento é tipo mais fundamental ainda Isso. do que um próprio estudo em si, de saber mais coisas. Eu acho que tem mais correlação com o treinamento Exato, do que o exato. estudo em si, Exato, entendeu? porque é o modo como você treina a organizar suas ideias, Isso. o modo como você treina a falar, e tudo isso é importante, como você organiza seu tempo. Então, por exemplo, a gente abriu umas enquetes essa semana, né, para o pessoal falar o que é que eles tinham medo e tal, e muita gente falou a questão de dar um branco. Tipo assim, dar um branco tem muito a ver com nervosismo, Não tá preparado Não- para aquele esquema que não vai ter. ter tanta certeza que você tem o domínio do assunto. É. Mas, vê só, se você passa a visita na enfermaria com o seu R- ali e pega um caso de tornozelo e você vira para ele ao longo do ano todo e você fala para ele, ó, fratura do tornozelo é assim, epidemiologia é assim, mecanismo de trauma é assim, classificação é assim. Você tá explicando pro cara, tá seguindo uma linha de raciocínio pro cara, você tá facilitando a sua vida na hora que o examinador chegar para você Totalmente. e fala sobre fratura do tornozelo. Agora, se você não tem o costume de fazer isso, você nunca explica para ninguém aquele assunto, Fica difícil, né? fica difícil você verbalizar todo aquele conteúdo que você aprendeu e tá aqui, né? Mas você não Isso. consegue botar para fora. Então, esse é o branco. É você não conseguir externalizar um tema que você sabe aquilo ali. A gente colocou lá no Instagram, né? Questão exatamente do medo de falar em público. Né? A gente não, rapaz, acho que o pessoal tem vergonha, tem medo. Esse medo existe realmente. Né? Sim. É um medo bem comum. Muita gente diz, não tenho medo. Aí quando vai falar, quando tá sujeito lá, enfim, ele começa a tremer. Mas a falta de domínio é o que prevalece. Porque ele não tem aquela linha de raciocínio. Então, essa sequência é o que faz ele ter medo de falar em público. E eu Ele tem já... a vergonha de ser, como é que se diz, julgado, né? Isso. Por uma pessoa, por um grupo, enfim. Eu já adianto até que é o seguinte, se você tem medo de falar em público, né? Entenda que lá você vai falar para 2 pessoas, tá certo? Você não vai falar... Isso é um bom ponto. Não é um público gigante, você vai falar para 2 pessoas. Então, quando você vai falar para 2 pessoas, talvez as principais travadas que eu já vi, eu acho que eu já fiz 10 anos desse tipo de avaliação, a principal travada que eu vejo os residentes terem é por não conhecer o assunto. O assunto aparece lá, aí ele diz, eu não sei esse assunto, sabe? E aí começa a ficar meio branco. Sendo que você tem que imaginar como você conduziria aquele caso se você estivesse recebendo um paciente. É isso que é perguntado na prova oral. A prova oral está muito mais ali para saber se você é uma pessoa que não saberia conduzir um caso, tá certo? Ninguém quer que na prova oral que você vá operar um paciente com estabilidade atlanta-occipital, tá certo? Não é o que um residente de ortopedia sabe, mas você vai querer que um residente saiba identificar aquilo e saber que é importante, e que vai internar, e que vai fazer alguma coisa. Então, a prova oral é condução de caso. É condução de caso clínico. E a filosofia de Joaquim tá bem certa mesmo. É a vida, né, do ortopedista. Mas tem uma pergunta aqui, que é o seguinte. Se eu chegar lá na hora, né? Tô lá no meu dia 23, 24 de fevereiro de 2024. E aí Decorou já a data. tô vendo um caso, tô vendo a radiografia e não consigo identificar o que é aquilo. Rapaz, o que tem? Até João comentou antes de começar aqui o podcast que no ano passado caiu uma radiografia panorâmica dos membros inferiores, ele ficou olhando, ele disse, rapaz, tá vário, tá valgo, não ficou tentando entender o que era e não saía. Mas e aí, quando a gente pega algum exame de imagem, por exemplo, que a gente não consegue identificar de cara, como é que a galera vai se comportar? Aí, Ricardo, o que tu acha? Eu acho que, feito o Eduardo falou aqui agorinha, os assuntos são os assuntos previsíveis. Clássicos, né? Então, são os assuntos clássicos e provavelmente a imagem, ela deve remeter a algum assunto clássico desse. Mas concordo, às vezes você não consegue identificar De cara. de cara.
o texto e a imagem tem que te dar alguma coisa. Perfeito. Então, por exemplo, eu lembro de uma sabatina que a gente teve, que era no módulo de pediátrica. Tudo bem que fica mais fácil, porque você sabia que ia ser pediátrica. Né? Então, o colega da gente foi lá na hora, e aí tinha lá, criança, 6 meses, chega no pronto-socorro com uma história mal contada, sei lá. E tinha um raio-x. O raio-x era tipo assim, fratura do canto metafisário. E aí o cara não conseguiu reconhecer que era fratura do canto metafisário. Só que assim, pelo jeitão, criança, novinha... Isso. O enunciado sugeria que era História mal contada. História mal contada. Às vezes ele pode falar que o pai tem usuário de droga, sugeria ou algum problema social. Então ele olhava ali, não via, não tô vendo fratura de costela, por exemplo. Não tô vendo fratura de externo, sei lá. É que canto metafisário, velho. Então, é uma foto do joelho. Perfeito. Então, é esse tipo de coisa, assim, que se você não tiver certeza, você vai ter que desenrolar alguma coisa. Então, vai no que é o mais comum, vai no que é o mais provável estar ali sendo cobrado. E um ponto que eu acho interessante, até já para falar um pouco de como é o treinamento, você não precisa acertar o diagnóstico de cara, não, né? Você não tem a obrigação do primeiro slide dizer, é isso, tal. O que é importante é você saber, tô observando alguma coisa diferente naquela região, tal, abre um leque de possibilidades e você teria que dizer como conduz. Porque se você não vai tirar 10 naquele caso, você vai tirar 8. Exato. Né? Então, assim, a gente tem que saber também que o treinamento é importante até para isso, para jogar para não perder. Jogar pra não perder. Essa é uma dica muito boa. É importante ter essa noção, porque não vai cair algo lá que você não saiba nada, entendeu? Você vai saber dizer que nesse caso, por exemplo, uma radiografia de um esqueleto imaturo, Exato. né? Que tem um trauma no joelho, então que você pesquisaria melhor e que se você não estiver vendo bem, você pediria um outro exame que não está errado, tá certo? Então, você pode não tirar 10 naquela questão, mas você não vai perder. É que nem aquelas provas práticas de residência, né? Que o cara tem que se apresentar para o examinador, se o cara tem que não sei o que, cara. Tudo aquilo que o cara tá pontuando lá, né? Então, por mais que ele não saiba realmente o caso como um todo, ele tem espaço, ele tem mano na manga ali para ir desenrolando e tirando alguns pontos. E isso de jogar para não perder é muito importante, galera. Cuidado, porque a prova teórica ela é pesada, mas assim, aconteceram casos, né? Inclusive a gente estava comentando aqui, de pessoas que não passaram no teórico por 0,25 da prova oral. 0,25, sabe o que é? É o cara dizer, chegou um cara, um platô tibial, um planalto tibial, e o cara não fez o ATLS, o cara não conduziu inicialmente da maneira adequada. Então, essa segunda, a primeira dica foi filosófica, né? Acho que essa segunda dica é que jogar para não perder, a prova oral para não perder ponto, para realmente garantir aí, né? E quando você tem uma sistematização, meio que um guia do que você sempre vai procurar falar ali, avaliar naquele caso, tudo isso fica mais fácil, né? Porque aí você... com certeza. Passa... não sei o diagnóstico, beleza, mas vou pular pro exame complementar. Exatamente. E aí você vai... Uma coisa que o doutor Eduardo falou, e eu vi isso na prática, né? Como o examinador, ele sabe mais ou menos quanto tempo aquele slide vai passar. Isso. Enquanto ele não passa, quando você trava ali, ele começa, assim... Ele começa a tentar lhe guiar, porque ele não passou ainda, entendeu? Então ele sabe, né? Como eu disse, teve 2 casos que eu dei uma travada. Né? Esse foi uma mielopatia cervical, que eu não estava vendo direito. Perceba que ele não esquece, né? Não esquece. E pior que o colega que mais me apertou, tive o azar do cara ser de coluna, né? Então, ele ficou ali me apertando, né? Mas aí, no próximo caso, eu não dei o diagnóstico tão bem dado. E o cara apertou. Quando passou o slide, veio o diagnóstico, corri atrás, e aí você viu que o pessoal terminou satisfeito, né? Não sei muito bem qual foi a nota. Às vezes você consegue, né, doutor Eduardo, você consegue ver a nota que o cara tá colocando, né? Isso. Exemplo da mielopatia, eu consegui filar. O cara da coluna me deu 6, o cara da coluna me deu 6, né? E o outro cara me deu 8, ou seja, mesmo você achando que você foi péssimo, porque você tá treinado... Você levou um 7. Porque o que acontece? Você tá treinado para ser sabatinado e acertar, né? E quando você não acerta, na sua residência, o que o cara faz? Precisa estudar mais. Isso. E não tá errado de falar, né? Então você, na cabeça do residente, fui bom ou fui ruim? Né? Não tô dando nada. Mas na prática, por isso que não vale a pena levar o nervosismo daquela questão para a próxima, porque eu tirei um 7 e de 16 casos. Então, assim, se você parar para pensar, não tem porque você tá realmente nervoso ou querendo somatizar aquilo, né? É melhor você zera e vai para a próxima. A gente tem uma tendência de olhar o lado negativo, né? Por exemplo, a prova tem 100 questões. Eu lembro das 30 que eu errei, mas não lembro das 70 que eu acertei. É verdade. E isso é um ponto fundamental quando você lida com tá ali sob pressão, tempo curto e tal, porque
você tirou um 7. Pô, se você ficou... Imagina, ainda bem que você viu, né? Mas imagina você ficar com aquela coisa na cabeça. Pô, tirei 3. Pô, lasquei. E aí isso vai atrapalhar. Então, é um pouco também de ter uma blindagem emocional de entender que são 16 casos, que você não precisa ir bem nos 16 casos. Você precisa ir ok na maioria deles e isso aí vai dar certo, né? Eu sempre falo que a prova oral dá pra você sair com a média 8. Tranquila, tá certo? Não é uma coisa absurda você sair com a média 8 ou até mais. Mas assim, insisto, tem que treinar, porque a questão do nervosismo está muito relacionada ao treinamento. Muito relacionado. Eu nesses 10 anos que a gente examinou lá na prova TOT, eu não me lembro de nenhum candidato que tenha se preparado bem e o nervosismo atrapalhou ele. Porque, assim, quando você se prepara bem, o nervosismo acaba sendo botado de lado. Agora, quando você está naquela preparação que não é tão legal, aí o nervosismo pode aumentar e amplificar o seu problema. Aí você pensa, né? Vai cair aquilo que eu não sei. Exatamente. Vai cair aquilo que eu não sei. Aí realmente vai potencializando a parte negativa. E tem uma hora também que o nervosismo passa ali, vai o primeiro, o segundo, o terceiro é caso, depois, pô, tô entendendo como é que é o negócio. Tô indo bem. Mas você pode ter isso pro bem ou pro mal, né? Então é muito bom você estar ali sabendo blindar realmente que são 16 casos. É uma maratona, não é um... Não é um sprint, né? Você tem que fazer Aconteceu comigo rápido. que a segunda bateria eu fui bem melhor do que na primeira. Sim. E, assim, chegaram alguns casos que eram mais difíceis até do que do outro que eu fiquei lá na dúvida, porque eu levei, mas porque você começa a se sentir mais confiante, você está entendendo que não é uma coisa de outro mundo. E, realmente, o treinamento do senhor, particularmente na residência, e das aulas, né, que sou aluno OQM também, né, das aulas, assim, que a gente passou na revisão, enfim, você sabia ali, né, ombro, né, Tiago Coutinho deixou lá bem direitinho o que caía, enfim. Então você sabe aqueles pontos, isso ajudou demais, né? Essa questão, bicho, da prova oral, eu acho assim, que a gente, né, todos nós aqui do OQM, a gente pensou muito ali nessa mentoria, nesse treinamento, numa forma de abraçar a galera aí para essa prova oral e decidimos também até antecipar um pouco isso para outubro, enfim, porque a gente entende a importância de você começar a se preparar desde já, porque isso vai ajudar você na sua revisão, meu velho. Quando você começa a sabatinar, quando você começa a entender ali o que é importante naqueles 6, 7 minutos para resolver o caso clínico, quando você for estudar aquilo, sua cabeça vai abrir, vai facilitar muito, né? Muito. É incrível que, assim, só falando um pouco, assim, você passa o ano, você vai produzindo um resumo, né? Fazendo ali anotações. E aí eu percebi que no último mês, que era quando eu tinha meio que meu material pronto, foi quando eu consegui ficar bem preparado, assim, e de uma maneira rápida. Mas por quê? Porque o material ele já estava pronto. Né? E eu percebi que se aquilo tivesse... Quando terminou a prova, eu falei com o Ricardo, falei com o Joaquim, bicho, a gente precisa de algo aqui. Porque isso aqui salva... Isso aqui é um divisor de água. Se você consegue dar um direcionamento, não só material, tô falando assim, um direcionamento realmente ali bem específico para essa prova, isso, assim, vai curar e vai evitar grandes ansiedades. Porque esse treinamento... Ou seja, eu tô falando que eu comecei em janeiro. De janeiro, basicamente, assim, quando eu comecei a treinar especificamente para a prova oral, eu vi como foi diferente e num curto período foi suficiente para transformar completamente a minha preparação. É que da mesma forma que o examinador tem um guia, você tem um guia é muito bom, né? Porque você... Uma tutoria, né? Não, é o que a gente fazia entre a gente, né? Os R4, os R3 no caso, né? Então... A gente meio que tentava fazer um caso, aí o outro ia sabatinando, né? Então você já sabia, o doutor Eduardo sempre botou, a gente pegava ali os pontos e a gente ficava treinando aquilo. E isso era justamente, cada um tinha um guia. A partir de que a gente teve aquele guia, a gente conseguiu treinar muitas vezes e muito mais rápido. E a repetição é muito importante, porque quanto mais você fala, quanto mais você verbaliza, mais aquilo ali está entrando na sua cabeça e mais você está conseguindo organizar a forma com que você fala. Então, o senhor vê muito isso. A primeira sabatina do ano é totalmente diferente da última. Totalmente. O assunto é diferente também, entendeu? O cara começa por ombro, começa ali enrolado, porque não é porque ombro é difícil, é porque ele não sabe externalizar aquilo ali. O cara termina com pediátrica, que é talvez muito mais complicado, e o cara tá lá tranquilo, porque ele já pegou o jeitão, já pegou o ritmo. Falando daquele caso do aluno um conhecido nosso que por 0,25 não passou na prova oral, eu disse que aquilo me deixou muito triste, porque o que acontece é o seguinte, eu sei que ele passou na teórica
que foi um estudo dele junto e conseguiu. Mas quando ele não passou na oral, a gente sabe que ele não passou por falta de treinamento. Porque se ele conseguiu passar na teórica, ele estudou. Que foi uma prova que não foi uma prova simples. Não foi uma prova simples, foi uma prova difícil. E se ele passou na prova teórica, ele estudou. Então, o que faltou para ele foi treinamento. E isso mata quem gosta de ensinar, né? Porque sabe que é uma falha de não haver um treinamento maior para a prova oral, que tem várias residências essa falha. Não fique, eu digo para o aluno, não fique cabisbaixo se sua residência tem essa falha, porque é uma coisa que a gente vê Brasil afora, em todo canto ter esse problema. Mas é um problema de fácil solução, né? É um problema que dá para treinar, dá para fazer algo legal para isso. Quando o Joaquim falou sobre a gente resolver antecipar um pouco a mentoria, né? Faltando um pouco mais de tempo para a prova, tem uma coisa interessante que é da mesma forma que um estudo teórico extensivo te ajuda a ter substrato para uma prova oral. Um alicerce, né? Um alicerce para a prova oral. O inverso também é verdadeiro. Claro. Porque você tem um alicerce do que é meio que o basal daquele assunto, a coisa mais básica daquele assunto, para você inverter e ir para uma aula de um extensivo muito mais fácil. E pegar a informação a mais que vai cair na teórica, também ajuda. Muito mais fácil. Então, são talvez tipos de alunos diferentes. Um que precisa mais estudar bem ali para depois formar a coisa para oral, mas deve ter o outro também. Sim. Que vai primeiro pegar ali o oral, vai pegar ali o básico e quando chegar para o extensivo, agora essa informação a mais vai alimentar a informação que ele tem para falar para a prova oral e para a prova teórica também. O doutor Eduardo sempre falou, novamente, né? Porque o doutor Eduardo é quase um pai nosso, né? Então, assim... Cabelo branco, né? E ao mesmo tempo... Irmão mais velho. Não, pai, tá bom, cabelo branco. E ao mesmo tempo a gente... É como um adolescente rebelde, acha às vezes que o pai tá equivocado, né? Mas, assim, já aqui, né, assumindo, né? Mas o que é que acontece? Ele sempre falou, olha, vai começar um assunto, estude primeiro para oral, faça um resumo tranquilo ali dos principais pontos daquela doença. Isso. Então, qual é a epidemiologia, qual é ali o mecanismo de trauma, ou o mecanismo ou a fisiopatologia, né, da doença, qual é o quadro clínico, como é que trata. Aí você, não, eu quero agora pegar o livro, abrir o campo, 150 páginas e vou estudar esse assunto. Você lê 150, você não treinou nem para oral e nem para teórica. É isso. O que acontece é isso. Então, se você... Se pegar um livro, então, ainda daquele jeito, né? Exatamente. Com aquela didática peculiar Isso. que alguns livros de ortopedia têm. As edições que estão agora na bibliografia, a gente só tem em inglês, né? Ou seja, ainda tem essa dificuldade da leitura. Ou seja, se você vai realmente... Um material ou um estudo direcionado para oral, ele facilita muito o aprendizado do assunto teórico. E assim, se eu pudesse voltar no tempo algumas coisas para sofrer menos... você passou. Passei, com certeza. Mas o sofrimento podia ser menor sempre, né? A ideia é essa, né? Então, assim, a ideia da mentoria, né? Hoje a gente decidiu falar um pouquinho sobre a prova oral, alguns detalhes, mas vamos também fazer um pouquinho de merchan, né? Merchan. Falar da mentoria, porque a mentoria veio basicamente nessa dor, né? Muita gente tem esse medo de dar o branco, medo de, chegar lá ser interrompido e... Imagina, você está lá falando alguma coisa sobre LCA e o cara olha para você e diz, rapaz, isso é LCA? E aí? Eu sei que a tendência dessas interrupções serem positivas, mas isso pode desestabilizar você pode perder um caso mais comum que existe hoje. Para ser perguntado na cirurgia de joelho é lesão de LCA, por exemplo. Então, assim, a importância do desenvolvimento e por que a gente fez isso, né? A gente pensou nessa mentoria. Mas vamos seguindo aqui sobre mais alguns pontos importantes. Só lembrando aí um pouquinho... a mentoria. Você comecei a falar... Eu só ia dizer o seguinte, que a mentoria também tem um papel importante para o aluno, porque imagina que você tem um serviço, que teu serviço é basicamente trauma. Né? O teu serviço é 100% trauma. E aí vai cair ortopedia pediátrica lá. Né? Vai cair o LCA de joelho, que apesar de ser trauma, é eletivo. Então, vai cair tumor, né? Então, é importante a mentoria também com exemplos de casos que tem nisso, porque muitos dos casos, para uma percentual importante de alunos, vão ser meio abstratos, né? Então, uma coisa é você ter um caso abstrato que você nunca viu, nunca foi responder um caso clínico. Outra coisa é você estar fazendo uma preparação e tem um caso que você, meu mentor já falou sobre isso, que isso aqui é importante, isso aqui é importante. Quando você vir, que é a conjugação do verbo vir, quando você vir aquele caso, você não vai passar nenhum em branco, você não vai ficar nervoso, porque você já viu. Fêmur curto congênito. Isso.
Isso. Não Quantas é, não é a pessoas viram... primeira vez na vida que alguém tá lhe perguntando ali em Isso. 6 minutos o que você sabe. Você pode até nunca ter visto É, um ponto cogente verdade. na vida. Exatamente. Tipo, realmente pode. Sim. Boa parte dos residentes não vão ver. Mas você já vai ter visto um caso. Sim. Faz diferença, né? Exato. Fala mais sobre aí, meu amor. Não, faz toda, né? E uma coisa que eu tava comentando com os meninos, né? Um material que, enfim, só que o senhor mesmo sempre fala e eles também acabaram separando sobre os assuntos que caem, né? E isso me ajudou muito na minha prova oral, né? Então, você vai ver lá, exemplo, sempre caiu lá, quando caía fratura de metacarpo, era o 4º e 5º metacarpo. Em 3 anos caíram o 4º e 5º metacarpo. E aí tava eu lá na 7ª cadeira, olhando de longe um raio-x, e aí eu vi que tinha uma diáfise do 5º, desviada. Quando eu olhei, aí eu lembrei, rapaz, 3 vezes caiu do 4º e do 5º. Na hora eu olhei pro 4º, tava fraturado. Fiz fratura do 4º e 5º metacarpo. Outro colega, assim, não que isso necessariamente, se você falar só do 5º, o colega ia perguntar, tem certeza que foi o que aconteceu com outro colega? Mas na hora que você já bate ali a bola, já faz um gol, a sua ansiedade ela já dá aquela baixada. Então, é importante, qualquer mínimo ajuste para você ali que vai estar lhe guiando, é importante. A dismetria, caiu um panorama, foi o meu último caso, dos 16, né? Mas aí o cara já estava mais tranquilo, né? Caiu lá, uma panorâmica, membros inferiores. E aí quando eu olhei, aí não tinha varo, não tinha nada, enfim. E aí fiquei olhando e eu vi lá que tinha uma diferença de membros, né? Mas o que é que acontece? Você tá nervoso. Na hora que eu comecei a bater o olho e vi que não era nada demais, aí eu lembrei. Rapaz, teve um ano que me mandaram que caiu discrepância de membros inferiores. Aí eu olhei e tava escrito de hidrocor no raio-x, que era uma foto de um raio-x, né? Aí tava lá, menos 4 centímetros, né? Aí eu fiz, então eu tô diante de uma discrepância de membros inferiores. Aí o cara, muito bem. Quando ele passou, aí porque eu tinha visto, tinha batido o olho numa aula que o mestre deu do Graf de Mosley, de Gray Anderson, né? De Paley, né? Aquela resenha lá que o Dr. Ricardo já tem colocado. Nada como um R3 bem preparado. Qual é a chance de um examinador que vê mão feito eu? 20 anos, se lembrar, é mínima. Pô. Aí quando passou, eu disse, ali na frente do gráfico de tal. E aí eu tirei onda ali, por quê? Porque só por saber que um dia caiu. Isso traz uma calmaria no sentido de você baixa ali sua ansiedade e você consegue raciocinar melhor. Porque é uma prova de controle emocional. 100%. Mas, Joaquim, como é que vai funcionar essa mentoria? Então, a gente separou mais de 100 casos clínicos, se não me engano, são 118, 120, enfim, vai ter mais ainda, que a gente está sempre querendo trazer coisa nova, mas são mais de 100 casos clínicos comentados. Então, os professores resumiram ali, colocaram ali os casos clínicos como, obviamente, bem parecido com o que tem lá, que já caiu na prova do TEOT, né? Então, todos os casos que já caíram, a gente vai estar comentando lá, obviamente, com essas peculiaridades, mas a ideia é fazer com que você, em cada caso, o aluno consiga ter aquela linha de raciocínio. Pô, cheguei aqui, estou diante de uma fratura do planalto tibial, qual é a classificação? A partir daí, o que é que eu vou decidir? Vou botar um fixador externo? Não vou? Vou fazer? Então, assim, a ideia dos mais de 100 casos clínicos é exatamente fazer com que você tenha a segurança, comece a ter essa segurança para lá no dia você conseguir desenrolar os seus casos clínicos da prova oral e também, obviamente, ajudar no estudo, como a gente falou aqui nesse podcast, né? Mas, além disso, tem um checklist, né? Não, são mais de 100 checklists. Então, assim, cada caso clínico desse, a gente produziu, né? Todo mundo aqui do OQM produziu o checklist em PDF, então você vai assistir lá online na plataforma. Assistir não, né? Ler. Então vai ter lá, provavelmente, esse caso vai trazer isso e aquilo, o que é importante na epidemiologia, o que é importante na classificação, porque muitas patologias têm 10 classificações, 5 classificações. Então, às vezes, você não sabe o que é importante. E aí a gente trouxe lá no checklist essas informações, que é o material, hein, João? Para reta final, finalzinho ali. Faz muita você diferença. dá uma olhada, abre sua diferença. cabeça, relembra. É muito assunto, né? É muito tema. Então, você vê ombro. A gente começou a estudar ombro lá no extensivo esse ano, no começo do ano. Começo assim, abril. Então, assim, chegar agora em dezembro, muita coisa você não vai lembrar com aquela segurança, né? É interessante que esse checklist, apesar de ser algo peculiar e muito bom para a prova oral, vai servir para outros estudos também, né? Você imagina aquele residente chegou lá em dezembro, mas ele
não tem ideia do que é instabilidade cárpica, né? Não sabe nada de instabilidade cárpica. De repente ele começar pela prova oral, como o João falou, né? Fazendo o checklistzinho, ele quando começar a estudar para a prova teórica, ele já vai vir com a base. É uma base mais geral, né? Uma base de menor aprofundamento, mas é uma base. Então, assim, você abre a sua mente para temas que são difíceis às vezes também. Então, além de ser muito útil e peculiar para a prova oral, ele também é importante para outros locais, né? E ele é mais fácil de fixar, né? Sim, claro. Esse é o ponto, né, que eu acho. Porque na hora que você olha... João Vitor, fala sobre pé plano flexível, né? O homem aqui, né? Aí o cara para ali, tem muita coisa, né? Mas aí quando você vai ali naquele treinamento da prova oral e você decorou aquilo, aprendeu, no caso, que aí você vê tanto que ele não é só decorar, você realmente internalizou aquilo. Internalizou. Né? O que acontece? Você fica mais... Você começa a entender melhor, você fica mais tranquilo. Até quando você vai estudar as outras coisas, como aquilo ali já está gravado, você vai assimilando. Isso aqui eu boto aqui no exame físico, isso aqui eu coloco no mecanismo da doença, isso aqui eu boto no tratamento. Então, você já tem ali os subgrupos na sua cabeça, só vai, digamos, ser mais preenchido, né? Quando você vai para a prova. São tantos detalhes que, às vezes, você, por exemplo, não teve um conhecimento muito bom para a prova teórica sobre determinado assunto, você estudou para a prova oral, fez o checklist direitinho, que quando chega uma questão na prova teórica, você diz, poxa, eu não estudei suficiente para esse tema para acertar qual alternativa é, mas eu já sei que essas duas não são. Então, assim, parece bobagem, mas você já aumenta a tua chance de acerto, inclusive por causa desse alicerce que veio da prova oral, né? E o que eu acho que é muito legal em relação à mentoria é o seguinte: você vai ter lá o caso clínico comentado pelo professor, então imagina, instabilidade cárpica, que a gente falou aqui. Então, tá lá, doutor Eduardo, explicando como seria um caso clínico de instabilidade, lá explicando qual é provavelmente a imagem que ele vai trazer, qual é a classificação que ele vai querer, vai ter tudo isso sendo explicado pelo professor, ou seja, você vai ouvir e ver o professor explicando. Depois você vai ter o checklist para você ler aquilo ali e internalizar aquilo ali e lhe servir como um guia. E depois você ainda vai poder participar que é a nossa última coisa aqui que a gente não falou ainda, aos nossos encontros ao vivo. Então, a gente vai ter encontros ao vivo com os alunos ao final de cada módulo. Os alunos vão entrar lá, a gente vai sortear alunos para entrarem ao vivo com a gente na live para serem sabatinados. Então, esse é o ponto aí que é tipo assim, para mim é como se fosse assim, a gente viu um módulo, a gente viu um módulo e agora vem a cereja do bolo, que é tipo assim, chamar os alunos para entrar com a gente e serem sabatinados, porque aí ele viu o cara te explicando. Vai ter o conhecimento passivo, conhecimento ativo e a aplicação do conhecimento. E então, ele vai lá se testar, se expor, falar, passar vergonha se for preciso, ser elogiado se ele for bem. Errar no momento que é para errar. No momento que é para errar. E é isso aí, é dessa forma que ele vai aprender e ele vai chegar preparado no dia da prova. Vê se João esquece o erro da mielopatia. Não esquece nunca, né? Então, se você erra antes, né, no treinamento, você vai acertar lá. E todo o feedback que a gente vai dar na hora, né? Porque assim, eu aprendo com o erro dos outros também. Claro. Então, se eu não fui sorteado naquela live ali, quem foi sorteado foi Joaquim, o cara sabatinou Joaquim foi mal, foi ruim. O feedback que os professores derem, faltou você explicar melhor a imagem, o jeito que você falou aqui, o diagnóstico, você foi com muita sede ao pote, você poderia ter indicado um tratamento conservador antes, que faltou você indicar. Então, assim, todo esse feedback vai internalizando ali na cabeça do cara e ele vai... E aí as sabatinas, né, serão ao vivo, mas ficarão gravadas lá na nossa plataforma. Então, mesmo que você não consiga assistir lá no dia... Você vai ver quando quiser. Você vai ver lá quando você quiser. Que o ideal é o cara estar ao vivo e participar do sorteio. E dar a cara a tapa e ir lá e... Mas eu lembro, ano passado, nós fizemos uns 4 sabatinas aí no YouTube. E a gente colocava lá, galera, bora, quem quer? E assim, muita gente fica com vergonha, fica com medo e tal. Mas assim, entenda. Ali é o momento, é o máximo que você vai realmente, é a cereja do bolo para o aprendizado. Você testa até ansiedade, né, nesse momento, né? Exatamente. Quando você participa. Todo mundo no mesmo barco ali, o cara tem que se expor. Ninguém tá ali para julgar você, a gente tá ali para aprender e para errar e para passar no TEOT lá em fevereiro. Até porque o TEOT, insisto em lembrar, não é uma competição entre residentes, né? É uma competição consigo mesmo, né? Então você tá ali para se testar, não é para mostrar que é sábado, que não sabe. Mas é incrível, assim, a gente já conversou algumas vezes, porque a gente é treinado sempre, desde o início, quando você decide ser médico, na realidade, a ser o melhor em tudo, né? E aí, você fica com isso na cabeça, internaliza na sua personalidade, isso muito. E aí você entra... Só que o TEOT não é essa prova. E a vida não é isso, né? Não é. Às vezes você acha que, não, se eu sou um residente bom,
Então, eu tenho que Momento quase filosófico fechar- 2. Exato. Você só vai dizer, eu quero fechar a prova teórica, eu quero saber de tudo da oral. E, na realidade, aí você, quando vai estudar, você quer aprender todos os detalhes que tem ali, acaba que você tá indo com muita sede ao pote, você vai deixar mais furos, gera mais ansiedade, e, no final das contas, não é ali uma disputa para o primeiro lugar. E você aprende de todo jeito, né? Você aprende Exatamente. participando, sem dúvida, Isso, com porque certeza. você testa sua ansiedade, você testa seu conhecimento. Você aprende ouvindo, né? Ouvindo as pessoas participarem, porque é um momento que você vê, poxa, eu sei isso aí. Eu sei isso aí. E o contrário, eu sei. lembro assistindo, e o cara disse, cara, bicho, rapaz, quando nas sabatinas que teve ano passado, né? E aí fulaninho foi sorteado. Aí quando o cara começa, rapaz, se fosse eu, acho eu caí. E nessa aí, e é Nessa eu bacana. caí, né? E aí o cara vai falar, rapaz, o cara tá falando muito aí. E ao mesmo tempo, então você é sabatinado junto, né? Isso, Mesmo que sabatinado você junto. não foi E- ali, você fica falando ao mesmo tempo. Fica O ideal é nervoso. você participar e ouvir todas. Exatamente. É isso que é o Exatamente. ideal. E aí tem outra coisa, né? Que a gente lá na mentoria, nós vamos disponibilizar o slide. Né? A gente vai fazer um PDFzinho slide para que você possa treinar em casa, né? E o vídeo, né, Ricardo? A gente vai ter a parte lá do caso clínico comentado, que vai ser o professor, mais de 100 casos, como a gente falou, mas vai ter o videozinho lá dos 6 minutos. Então você vai chegar, dar play lá com o seu Isso é colega ótimo, e se velho. sabatinar. Então, assim, vai ser um momento, vai ser a cereja do bolo, realmente, a mentoria para a galera aí, OQM, dar o gás e ser aprovado no TEOT. É isso. Não ficar nervoso, né? Ficar nervoso, ficar É, não, nervoso. Acho que o grande recado é esse. A prova oral parece um bicho-papão, mas não é. Se você faz um treinamento e a gente tá dando uma oportunidade de treinamento ímpar para vocês vão se dar bem, vão passar. Tá aí o Vitor para postar isso aí. Passei, exato. E a gente viu como fez diferença, né? Minha turma de R3, né? Todos fomos alunos aí, de Dr. Eduardo e do OQM, né? Esse mix sempre tá junto, né? Pronto, surgiu lá o Otávio, né? O exato. César. Otávio de Freitas. E aí a gente viu como fez diferença, né? Então a gente viu alunos... Você estava sendo preparado desde o começo, É, né? exato, ele Ele era R1, R1, o só pessoal contextualizando, a galera não sabe. Ele era R1, a gente era R3 e o Dr. Eduardo era o chefe do serviço, tá? Sou sabatinado há longos períodos já. Né? Visitinha no Visitinha, R3. o colega aqui não me deixava quieto, né? Mas fez bastante diferença. Que a gente sabe que uma das etapas que a gente treina é você sabatinando o teu R1, né? Então, Os R3 estavam Naquele em nível, alta, né? né? Falando lá. Então, assim, a gente viu, gente, crise de choro na hora da prova oral. Teve um colega que, acho que foi na prova de habilidades também, que acabou passando mal, o pessoal entrou com maca, né? Esse outro colega que abandonou a prova no meio, né? Então, assim, eu não creio que alguém chegou ali e fez a prova teórica um dia antes, né? Ou 2. Tá ali num sábado, como meu dia. O cara não chegou ali e tava nem aí, não, pra prova. Não, eu tenho certeza Ele não que chegou não à toa ali, né? Exatamente. Se o cara chorou, se o cara passou mal, se o cara ficou ali nervoso, saiu, ele com certeza ele deu o gás o ano inteiro, ou Na o que prova ele conseguiu, teórica, né? passou, tal. Porém, um treinamento fez muita diferença. falta. A gente viu que o Brasil, a impressão que dava, e depois que terminar ali, você fica conversando um pouquinho com o orientador, né? A hora da o resenha, avaliador, né? A hora da resenha. E você percebe que eles fazem alguns comentários, fala como foi ali e tudo mais, e você percebe que a gente não estava realmente... assim, é como se foi uma ilusão, um sonho, né? Passado essa história dessa prova presencial, né? E aí a galera foi meio pega de surpresa, porém não era surpresa, né? Ia chegar. Exatamente. E aí um treinamento fez muita diferença aí para quem teve, né? Então, para finalizar aqui o nosso podcast hoje, deixar alguns recados. Nas próximas semanas nós vamos divulgar aí as inscrições, vamos abrir as inscrições para a mentoria Prova Oral, curso totalmente focado aí para prova oral, mas que ajuda também no seu estudo teórico, na sua revisão, enfim. E ex-aluno, na verdade, aluno do extensivo, nossos alunos lá do extensivo OQM terão descontos e condições exclusivas. E outro detalhe importante é que a revisão, que é o nosso curso teórico, vai chegar aí também junto com a mentoria. Então, já temos aí centenas de pessoas inscritas, né, Ricardo? E a gente montou um cronograma aí para essa reta final, onde a revisão estará em uma semana, onde você vai realmente ter ali toda aquela parte teórica, revisar ali o que você deu no extensivo, revisar aqueles pontos importantes, e na outra semana vai entrar os casos clínicos da mentoria prova oral. Então, você entrando na mentoria, na revisão, que é o nosso intensivo, vai fechar com certeza o pacote completo para a sua aprovação lá no TEOT. Nessa reta final aí, os dois vão estar praticamente andando juntos ali,
semana sim, semana não, ali pertinho do outro, para realmente tornar toda a experiência aí do estudo na reta final. Vocês vão ouvir e ver bastante a gente durante essa reta final aí. Exatamente. Então, obrigado a todos, João. Parabéns pelo teórico. Agora já está acabando a R4, né? Mas ainda vale a pena deixar aqui os parabéns. Valeu, professor. Até a próxima. Obrigado pela presença. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.